Você já percebeu que tem pessoas que parecem fortes ali o tempo inteiro? Pessoas extremamente fortes, mas por dentro estão cansadas há muito mais tempo do que muitas vezes conseguem admitir. E talvez ninguém nem perceba, porque elas continuam ali funcionando, continuam resolvendo, continuam ajudando, continuam sustentando tudo como se tivesse ali tudo bem. Mas existe uma diferença muito grande entre estar forte e apenas ter aprendido a não desmoronar. E talvez você reconheça essa seguinte sensação: a sensação de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando alguma coisa dentro de você já está completamente esgotada. Você acorda, você resolve problemas, você responde mensagens, você ajuda pessoas, cumpre responsabilidade e continua disponível ali para todo mundo. E por fora, parece que você consegue dar conta de tudo. As pessoas, elas admiram isso em você. Dizem que você é forte, que você acaba aguentando tudo, que você sempre resolve tudo. Mas o que quase ninguém percebe é que isso custa muito caro internamente para você. Porque o seu corpo, ele realmente continua funcionando. Mas emocionalmente, é como se nunca você realmente descansasse. Como se estivesse sempre sustentando alguma coisa dentro de você. E talvez a parte mais desafiadora disso tudo é que você acostumou tanto a ser forte que quase nem percebe, mas o quanto isso pesa em você. Você aprendeu a continuar, mesmo que triste, mesmo que cansado, mesmo que vazio emocionalmente, mesmo que precisando de ajuda, mesmo sentindo que não aguenta mais. E aos poucos, isso vai criando uma distância ali, silenciosa, entre você e o que você realmente sente. Porque quando alguém passa tanto tempo sustentando tudo, começa a faltar espaço para simplesmente existir, sem precisar suportar alguma coisa. E aqui tem um ponto que talvez seja algo interessante e importante. Ser forte o tempo inteiro não significa necessariamente que você está bem. Muitas vezes significa apenas que o seu sistema aprendeu que você baixar a guarda não é algo seguro para você. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora e eu acompanho muitas pessoas que vivem exatamente esse tipo de experiência. E se você também se reconheceu nisso, nessa pessoa que é o tempo todo forte, é importante você entender o seguinte: ninguém vive tempo demais em estado de sustentação emocional, principalmente sem pagar um preço interno para ser o tempo todo forte. Porque o corpo, ele suporta, a mente, ele suporta, as emoções suportam, mas tudo isso vai acumulando silenciosamente. E o problema é que quem passa muito tempo sendo forte, muitas vezes perde a percepção do próprio limite. Você começa a achar normal poder carregar tudo o tempo inteiro. Normal resolver tudo sozinho. Normal guardar o que você sente. Normal continuar mesmo sem energia emocional. E isso vai criando uma identidade dentro de você, uma identidade silenciosa. Uma identidade daquela pessoa que sente, mas ela não pode desmoronar. Porque em algum momento o seu sistema aprendeu que precisava continuar, mesmo sentindo dor, mesmo você cansado, mesmo você sobrecarregado. Então acabou se adaptando, aprendeu a funcionar, mesmo que no automático. Aprendeu a empurrar as emoções para depois. Aprendeu a sobreviver sustentando tudo internamente. Só que as emoções que são empurradas, elas não desaparecem. Elas continuam dentro do seu corpo, na tensão constante, na dificuldade de você relaxar, de dormir, na exaustão ali silenciosa, na sensação de estar sempre emocionalmente preparado para alguma coisa que possa acontecer. E tem uma parte que ainda é muito mais profunda nisso tudo, que talvez seja difícil até de perceber.
Porque enquanto você continua sendo essa pessoa forte, parece que você está apenas lidando bem com a vida. Mas na prática, muitas vezes você está tentando evitar a sensação de desmoronar. Porque existe uma parte sua que acredita que se realmente parar, sentir, baixar a guarda, alguma coisa pode sair do controle. Então, você continua, mesmo cansado, mesmo vazio, mesmo sem conseguir sentir descanso emocional de verdade. E talvez você perceba isso também. Você responde, tá tudo bem, no automático. Continua disponível para todo mundo, mesmo quando já não consegue nem sustentar você mesmo. Você tem dificuldade de pedir ajuda, se sente desconfortável quando pede e muitas vezes nem sabe mais o que realmente você está sentindo, porque você passou tanto tempo sobrevivendo emocionalmente que desaprendeu simplesmente a descansar internamente. E isso gera uma solidão muitas vezes profunda, porque as pessoas começam a enxergar você apenas pela sua força, mas quase ninguém percebe o esforço emocional, o absurdo que existe dentro de você. E talvez o que seja mais desafiador disso tudo é que você também começa a se enxergar apenas através dessa identidade de força, como se precisasse continuar sendo forte o tempo inteiro para merecer valor, para merecer amor, espaço ou até mesmo reconhecimento. Mas talvez o que mais esteja te machucando hoje não seja apenas o cansaço, talvez seja o peso de nunca sentir que pode baixar a guarda completamente. E quando você começa a enxergar isso, algo vai mudando dentro de você, porque você percebe que talvez o problema nunca tenha sido fraqueza. Talvez o seu sistema só tenha aprendido que para sobreviver emocionalmente exigia essa sustentação constante. Isso foge completamente da forma como você olha para você mesmo. Porque não se trata mais de eu preciso ser mais forte, mas de você perceber o que em mim acredita que não pode parar. O que em mim sente que descansar é algo perigoso. O que em mim aprendeu que vulnerabilidade é um risco. E aqui talvez seja algo que é muito importante. Na próxima vez que você perceber que está tentando sustentar algo sozinho, faça uma pausa. Observe o que acontece dentro de você quando você imagina que pode baixar a guarda. O que é que aparece? Medo? Culpa? Sensação de fraqueza? Medo de decepcionar? Medo de perder o controle emocional? Sem tentar te julgar, sem tentar de alguma forma responder rápido. Não tente fazer nada no automático, só perceba. Porque quando isso começa a ficar consciente, você começa a entender, talvez, a força que mais te machuca é aquela que não te permite descansar emocionalmente nunca. Percebe? E talvez seja o que esse vídeo tem de mais importante. Você não precisa sustentar tudo sozinho. Muitas vezes para merecer amor, merecer valor ou espaço. Quando isso vai começando a ficar claro dentro de você, isso começa a você a se sentir muito mais relaxado. Talvez isso não seja de uma vez, porque você está muito acostumado a fazer isso. Mas aos poucos, com muito mais consciência, menos rigidez com você mesmo, menos necessidade de sobreviver emocionalmente o tempo inteiro. E melhor, em mais permissão para simplesmente ser você. Se de alguma forma esse vídeo ele fez sentido para você, eu deixei um material aqui na descrição. Eu não sei se está aqui em cima, embaixo, onde eu aprofundo exatamente isso, padrões. Explico o que está por trás desses padrões. Dê uma olhada depois. E se de alguma forma, em algum momento você se reconheceu nesse vídeo, eu quero que você me conte aqui nos comentários. Me deixa aqui, o que é que fez sentido para você? Porque muitas vezes o que você vive, por isso que é bom você comentar, não é só seu. Muitas vezes o seu comentário ajuda as pessoas também perceberem o que está passando dentro delas. E se esse conteúdo ajudou de alguma forma você, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que também precisa entender desses processos.
E se você quer continuar entendendo o que é que está por trás do que você sente, se inscreva aqui no canal. A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá!